Então, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Gostaria de agradecê-los por participarem de mais um curso aí da OnConnection VET. Gostaria de agradecer também o patrocínio do VETPAT e da Agile, né, que patrocinaram esse evento de quimioterapia. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Iarque, sou médico veterinário, trabalho na OncoSpes, na cidade de Ribeirão Preto, e sou o coordenador da OnConnection VET e atualmente o presidente da Sociedade Latino-Americana de Oncologia Veterinária, o SLOVET. Amanhã, no final, eu vou divulgar alguns eventos, os próximos eventos aí, convidá-los para participar. Esse é um tema que muita gente já estava aguardando nos bastidores, as pessoas já estavam pedindo esse tema, né, que é a quimioterapia antineoplásica em cães e gatos. Eu acho que não tem como, né, a gente fazer oncologia sem falar de quimioterapia. É, sim, a principal modalidade farmacológica, terapêutica, no tratamento do câncer, mas também é a modalidade que requer mais cuidados, certo? Então, assim, eu sempre falo, quem está começando na oncologia, é muito importante que no início acompanhe alguém que já faz quimioterapia no dia a dia, né, que tenha bastante embasamento teórico e prático antes da gente começar a se aventurar, porque, obviamente, se a gente fizer da forma errada, as consequências elas vão ser maiores até mesmo do que a doença. Então, eu gosto bastante de chamar a atenção aí que quimioterapia é um assunto super sério e a gente precisa prestar bastante atenção. Esse já é um curso avançado, então a gente vai dar a base para vocês, mas a gente vai apertar um pouquinho mais, principalmente amanhã, quando a gente falar de resistência à quimioterapia, de manejo de efeito adverso, a gente vai discutir vários temas polêmicos. Hoje a aula é mais teórica, é mais, digamos assim, não tem tanto quanto a gente mudar, né, que a gente vai falar principalmente das classes, das indicações, e aí amanhã, então, aqui como eu montei um plano de aula para vocês, então hoje, primeira coisa, a gente vai falar de indicações da quimioterapia e as principais modalidades. É muito importante que o oncologista entenda quando ele está fazendo uma quimioterapia adjuvante, neoadjuvante, paliativa, ou a quimioterapia como protagonista da terapia. Lembrando sempre vocês que eu tenho que responder essa pergunta, qual o real benefício dessa quimioterapia e por que eu estou fazendo uma quimioterapia. Nós vamos falar de uma parte que é bem teórica, mas eu tentei trazer de uma forma mais aplicável para vocês. Eu fiz uma ficha técnica, né? Acho que vocês acabaram recebendo o material e vocês conseguiram ver. Eu fiz uma ficha técnica de cada quimioterápico e eu trouxe aí particularidades, curiosidades, alguma coisa aí que às vezes, obviamente, muitos de vocês já usam esses quimioterápicos no dia a dia, mas alguns ajustes para a gente discutir, ter um pouco mais de embasamento em efeitos adversos desses quimioterápicos, como que eles funcionam e tudo mais. E aí amanhã, pessoal, nós vamos falar então de manejo dos efeitos adversos, então como eu reconheço, como eu trato e como eu previno, né, isso é bem importante, e mecanismos de resistência. Obviamente que a aula de resistência à quimioterapia costuma ser uma aula pesada, cheia de mecanismo, como eu sei que a grande maioria que está aqui é clínico, que está no dia a dia, então eu fiz uma abordagem mais aplicada para a prática, né, como vocês vão usar isso no dia a dia de vocês, certo? Então vamos lá, nossa primeira parte da aula de hoje vai ser as principais indicações da quimioterapia antineoplásica em cães e gatos. Então, para a gente falar disso, pessoal, eu sempre falo uma coisa, é muito importante que a gente conheça as indicações, certo? Essa aula não vai ser uma aula de protocolo, que eu vou ficar passando o protocolo do que usa em cada doença. Para isso, a gente tem os cursos específicos de cada doença, né? Então, o objetivo hoje aqui é a gente conhecer quais são os critérios que eu vou usar na hora de decidir se esse paciente vai se beneficiar ou não da quimioterapia. Já um primeiro ponto que eu queria dizer para vocês, né, seleção de protocolos individualizados. Eu costumo sempre falar em aula, acho que quem é meu aluno há mais tempo já ouviu eu falando isso, lembrar que a gente não trata câncer, o oncologista trata pacientes com câncer, então nem sempre o melhor tratamento para uma determinada doença vai ser o melhor tratamento para aquele paciente com aquela doença.
Então, um exemplo clássico, eu pego um boxer com cardiomiopatia dilatada e linfoma. Eu não vou fazer um CHOP com doxorubicina num paciente que já tem cardio dilatado. O CHOP é o melhor tratamento para linfoma de alto grau, sim, mas ele não é o melhor tratamento para aquele paciente que apresenta linfoma, porque o paciente é muito mais complexo, então a gente tem comorbidades associadas. E, obviamente, que a gente também tem que ter, né, sempre cartas na mangas, porque a gente precisa o quê? A gente precisa dar mais de uma opção para esse tutor, porque envolve custo, envolve logística, envolve comportamento desses pacientes, então, em gato isso se exacerba um pouco mais. Então, às vezes, aquele gato que é incoercível, eu provavelmente não vou fazer um protocolo semanal de quimioterapia injetável, por mais que esse talvez seja o melhor protocolo, mas o comportamento daquele animal, ele não permite que eu use esse protocolo, justamente porque ele tem aí um comportamento mais difícil, eu não vou ficar anestesiando toda semana. Então, novamente, talvez seja o melhor protocolo para aquela doença, mas não é o melhor protocolo para aquele paciente com aquela doença, em virtude do seu comportamento. E aí, pessoal, obviamente que é muito importante conhecer os efeitos adversos. Eu jamais posso administrar algo em um paciente sem conhecer a fundo o que isso pode trazer de consequências. Não é só avaliar benefício, é avaliar risco também. Amanhã a gente vai bem a fundo, pessoal, vocês vão ter aí dados bem atualizados. A gente fez uma boa abordagem na literatura do que a gente tem de efeito adverso. Eu queria destacar aqui do uso de antimicrobianos, então a gente vai ser bem criterioso para uso de antimicrobianos em paciente na neutropenia, quando usar, o que usar, por quanto tempo usar, e também o uso de antimicrobianos na diarreia. Novamente, quando usar, o que usar, por quanto tempo usar. Então, já dando um spoiler da aula de amanhã, o quanto eu puder evitar o uso de antimicrobianos, eu vou evitar. Mas claro que tem situações que a gente não tem como evitar, mas eu já posso adiantar para vocês que nós, médicos veterinários e os oncologistas se destacam nesse grupo, nós usamos mais antimicrobiano do que precisa na rotina oncológica. E isso não tem só consequência na resistência bacteriana, o que sozinho já seria motivo para a gente diminuir o uso, mas vocês vão ver que tem um impacto muito grande na expectativa de vida dos animais. Amanhã nós vamos conversar bastante sobre oncomicrobioma, né? E o oncomicrobioma ele tem muito a ver com o uso de antimicrobianos também. E os cuidados na manipulação, né? Aqui é um curso avançado, eu creio que ninguém aqui desconhece os riscos de manipulação, então isso é um fato que já é conversado repetidamente aí, e todo mundo sabe que os quimioterápicos são carcinogênicos, teratogênicos, mutagênicos e que todo mundo tem que cuidar na hora de manipular. Então, basicamente, no nosso dia a dia, nós temos duas modalidades principais de quimioterapia. Nós temos a clássica, que é a máxima dose tolerada, e nós temos a metronômica. Então, o que é a quimioterapia de máxima dose tolerada? É aquela que eu vou usar fármacos com uma dose alta, num intervalo mais espaçado, e o objetivo principal da quimioterapia de máxima dose tolerada é interromper o ciclo celular. Então, o câncer está em multiplicação exagerada, e a quimioterapia de máxima dose tolerada, ela tem o intuito de interromper esse ciclo celular e, consequentemente, obrigar essa célula agora a entrar em apoptose, porque ela não consegue continuar o ciclo celular. E nós temos a quimioterapia metronômica, que ela vai agir diferente. A quimioterapia metronômica, ela não age diretamente na célula tumoral, ela age muito no microambiente tumoral. Então, quando eu uso uma quimioterapia metronômica, basicamente eu estou pensando em duas coisas. Basicamente, eu estou pensando em diminuir a angiogênese para esse tumor. Então, eu tenho diminuição de células endoteliais precursoras, certo? E eu consigo, então, reduzir a vascularização. Consequentemente, eu diminuo o aporte de nutriente, eu diminuo o aporte de oxigênio e eu diminuo as chances, né, desse tumor fazer uma metástase por via hematógena.
E, além disso, a quimioterapia metronômica, ela tem um estímulo do sistema imune. Então, num primeiro momento, soa estranho a gente falar que uma quimioterapia, que normalmente nós associamos à imunossupressão, agora eu estou falando que ela estimula positivamente o sistema imune. Por que que isso acontece? Porque a quimioterapia metronômica, ela é uma quimioterapia que destrói células T regulatórias. Para quem não lembra, as Tregs, né, as células T regulatórias, são aquelas células do nosso sistema imune que elas barram a ação do sistema imune contra o tumor. Então, quando eu destruo essas células T regulatórias, agora sim o sistema imune consegue exercer a função dele, que é destruir a célula tumoral. Então, é como se a metronômica tirasse esse bloqueio e liberasse o sistema imune para contra-atacar as células tumorais. Por quê? Porque a metronômica age justamente nessas células que estão bloqueando o sistema imune, que são as células Tregs, ou também chamadas de células T regulatórias. Então, primeiro conceito aqui bem básico, quimioterapia de máxima dose tolerada interrompe ciclo celular, obriga a célula a entrar em apoptose. Altas doses com intervalos mais espaçados. Quimioterapia metronômica, pequenas doses, intervalos muito curtos, e elas agem principalmente na angiogênese, inibindo a angiogênese e estimulando o sistema imune. Então, é importante que a gente entenda que elas têm mecanismos de ação separados, ok? Então, a de máxima dose tolerada, como a gente viu, são doses altas, mas obviamente aceitáveis para o paciente e para o tutor, com regimes de intervalo mais longos. A metronômica são doses baixas e intervalos mais curtos e normalmente associado a menores efeitos adversos. Por que que eu falo normalmente? Porque, por exemplo, se eu pensar na ciclofosfamida, né, que é o mais utilizado na metronômica, no quesito cistite hemorrágica, as taxas de cistite hemorrágica na máxima dose tolerada e na metronômica, elas são praticamente equivalentes. O risco de cistite, ela é praticamente o mesmo no regime metronômico e no regime de máxima dose tolerada. Tá? O que muda é que no metronômico essa cistite vai acontecer de forma mais tardia, mas esses pacientes, eles também estão sob risco de desenvolvimento de cistite hemorrágica. Então, aqui vocês conseguem ver, aqui seria a máxima dose tolerada, então notem que eu tenho uma dose alta, no intervalo mais espaçado, e na metronômica eu tenho doses menores ao intervalo mais curto. Ok? Bom, como então que os quimioterápicos eles vão agir nos protocolos de máxima dose tolerada, que é o que a gente mais faz no dia a dia, certo? Então, basicamente, para a gente lembrar disso, se eu falei para vocês que quimioterapia inibia o ciclo celular, a célula cancerígena está constantemente multiplicando. Para ela multiplicar, ela tem que se dividir, tem que replicar material genético, toda aquela história. Então, é uma célula que está com o índice mitótico normalmente muito ativado, né? Principalmente em neoplasias mais agressivas. Então, essas células, elas estão constantemente se dividindo. Então, elas estão fazendo esse ciclo celular de forma constante. Então, o que que acontece? Os quimioterápicos, eles vão interromper uma ou várias dessas fases do ciclo celular e, consequentemente, bloquear isso, e a célula se obriga a entrar em apoptose. Então, a célula tumoral, ela morre por apoptose, ok? Então, basicamente, pessoal, aqui eu deixei a parte teórica, mas eu vou explicar de forma mais expressiva. Fase G0 é a fase de repouso. Célula tumoral não gosta de ficar em repouso, então a célula tumoral normalmente está nessas fases aqui. Fase G1 é uma fase preparatória, tá? Então, na fase G1, essa célula ela vai preparar para dividir. Então, ela vai produzir proteínas que são importantes durante a divisão celular. Ela aumenta de tamanho, então ela está se preparando. A fase S, pessoal,
é a fase propriamente dita de duplicação do material genético. Vocês lembram, isso é um conceito que a gente aprendeu lá no colegial, não é nem na faculdade, é no colegial, que quando a célula se divide, a célula filha tem exatamente o mesmo material genético da mãe. Então, o que acontece? Para eu dividir e ter o mesmo material, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que duplicar para depois dividir, concordo? Então, essa duplicação do material genético, ela vai acontecer na fase S, tá? Então, ocorre a duplicação do material genético. Na sequência, vem a fase G2, que é a fase para ver se deu tudo certo. Duplicou tudo certinho, tem proteína suficiente, não tem nenhuma mutação, tá tudo certo, fizemos os checkpoints e tá tudo bem? Ótimo, aí sim a célula pode entrar na fase M, que é a fase de mitose propriamente dita, e as suas fases, que é a fase onde a célula realmente vai se dividir. Parece teórico, pessoal, mas isso aqui é muito importante para vocês entenderem os mecanismos de ação da quimioterapia. Tá? Então, basicamente, o que é o objetivo do ciclo celular? É produzir células filhas com o mesmo material genético da célula mãe. Então, as células vão dividir material genético, conferir se essa divisão foi feita de forma... duplicar material genético, ver se essa replicação foi feita de forma correta e, na sequência, a célula passa a se dividir. E no câncer, isso está o quê? Muito ativado. Então, se a gente pensar, as células tumorais, elas estão constantemente em mitose, né? Principalmente em tumores muito agressivos. A gente pega lá no laudo, deu 60 figuras de mitose, certo? Extremamente preocupante. Então, lembrar que o índice mitótico, ele está avaliando isso aqui, ó. O índice mitótico está avaliando a fase de mitose, enquanto que o Ki67, que é um marcador de proliferação celular, ele avalia a mitose, mas ele avalia também as células que estão se preparando para dividir, as células em G1, S e G2. Por isso que eu posso ter, sim, um animal que tenha um baixo índice mitótico com alto Ki67. Como que eu vou interpretar isso? Ele tem poucas células em mitose, por isso que o índice mitótico deu baixo, mas ele tem muitas células se preparando para dividir em fase G1, S e G2. Consequentemente, ele vai ter alto Ki67, porque o Ki67 ele marca todas as fases do ciclo celular, não somente a mitose. Por isso que muitas vezes vocês pegam um mastocitoma que deu uma de figura de mitose e quando vocês fazem o Ki67 dá mais de 23. Por que houve essa divergência? Porque eu tinha poucas células em mitose e muitas células se preparando para dividir. Então, pessoal, o quimioterápico ele vai agir aonde? Ele vai agir aqui, ó. Ele vai bloquear o ciclo celular. Então, quando a gente falar de mecanismo de ação dos quimioterápicos, eu vou falar disso aqui, certo? Eu tentei resumir bastante essa parte de mecanismo. Eu lembro que quando eu estava estudando quimioterapia era um assunto que eu não gostava, né? Era um assunto que eu nunca conseguia gravar aonde agia cada quimioterápico. Mas conforme vocês vão treinando, vocês vão vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Então, basicamente, nós temos quimioterápicos que são ciclo celular não específico. O que quer dizer isso? Eles agem em mais de uma dessas fases do ciclo celular e nós temos quimioterápicos, classes de quimioterápicos, ciclo celular específico, que é o caso, por exemplo, pessoal, eu tenho, por exemplo, os antimicrotúbulos, que é o grupo da vincristina, vinblastina, vinoreubina, elas são específicas da mitose, tá? Elas são específicas da fase M. Nós temos os antimetabólitos, que é a classe da gencitabina, do 5-FU, da citarabina, do metotrexato, que são específicas da fase S. Então, pessoal, notem que nós temos classes de quimioterápicos, igualzinho a gente fala com os antimicrobianos. A gente não tem as
as quinolonas, as cefalosporinas e por aí vai, aqui é a mesma ideia. Os quimioterápicos, eles são agrupados de acordo com o mecanismo de ação. Logo, normalmente o mecanismo de resistência, ele é muito similar entre os fármacos de um mesmo grupo. Então, essa é uma informação importante. Essa informação porque a gente não usa, por exemplo, 3 fármacos da mesma classe num protocolo. Vou fazer um protocolo com vincristina e vinblastina. Não faz muito sentido. Por que que não faz sentido? Porque eles têm um mecanismo de ação muito parecido e também um mecanismo de resistência muito parecido. Então, não faz sentido a gente fazer protocolos com quimioterápicos das mesmas classes, porque, teoricamente, eles vão agir da mesma forma e vão ser barrados pela célula tumoral da mesma forma. Então, não faz muito sentido. Então, conhecer as classes dos quimioterápicos, os mecanismos de resistência, é super importante para a gente, né, pensar em protocolos de resgate, pensar o porquê que a gente usa cada um dos protocolos, ok? Essa aqui, pessoal, com certeza é uma das fases mais importantes. Quando a gente fala em bloqueio de G2 e bloqueio de G1, são mecanismos inespecíficos. Agora, da fase S, vários quimioterápicos, exclusivamente ou concomitantemente, fazem bloqueio aqui da fase de replicação, induzem uma ação na fase S. A fase S, pessoal, é chamada de replicação do DNA para que as células filhas, né, a duplicação ou a replicação do DNA para que as células filhas tenham o mesmo material genético. Então, o que que acontece? Ocorre o quê? Uma liberação dessas fitas, uma separação das fitas de DNA e a gente tem o quê? A formação da fita complementar. Isso vocês aprenderam lá na biologia. Então, a fase S, o que que é a fase S? Ocorre a separação das cadeias do DNA, certo? Ela vai desenrolar lá a dupla hélice e, na sequência, vem uma fita complementar, né? Vocês lembram das bases lá, púricas e pirimídicas. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho a formação agora de 2 fitas, então o meu material ele está duplicado, consequentemente, se ele está duplicado, agora sim a célula pode o quê? Agora sim a célula pode sofrer uma mitose, originando 2 células filhas com exatamente o mesmo material genético da célula mãe, ok? Então, aqui, né, depois que a célula passa em G1, ela sai do repouso, ela vai fazer a fase de replicação do DNA, né, que é essa que a gente acabou de ver. A fase G2 vai conferir se deu tudo certo, temos material duplicado, deu tudo certo, finalmente a célula pode entrar em mitose. Pessoal, isso aqui é coisa do colégio, né? As fases da mitose, a intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase, enfim. O que que vocês precisam lembrar aqui na aula de quimioterapia? Eu não vou ficar falando disso, tá? Porque a gente não usa isso muito no dia a dia. O que que eu preciso que vocês lembrem dessa fase? Para que ocorra a mitose propriamente dita, vocês lembram que tem o fuso de mitose, né? Então, os cromossomos, eles se organizam. Quem organiza isso, né, é a tubulina. Então, por que que eu quero dizer? Porque existe uma classe que a gente chama de antimicrotúbulos, que é a classe da vincristina, da vinblastina. Então, o que que é um antimicrotúbulo? Ele vai agir justamente nessa tubulina, impedindo a organização dos fusos de mitose. Então, é por isso que a gente fala que os antimicrotúbulos, né? Então, vincristina, vinblastina, vinorelbina, paclitaxel, eles vão agir aqui, ó. Eles vão agir na tubulina, antimicrotúbulo. Túbulo vem de tubulina. Então, eles agem nessa fase aqui, que é a formação dos fusos de mitose, né?
através da inibição da tubulina. Não forma tubulina, não tem fuso de mitose, a mitose não ocorre e a célula é obrigada a entrar em apoptose, ok? Então, pessoal, eu quis fazer de uma forma bem simplificada esse ciclo celular, de uma forma mais aplicada aqui para a gente, certo? Para a gente não ficar também, não seria perda de tempo, mas é mais confuso isso. Então, eu tentei enxugar de uma forma que fique didático para todos que estão assistindo. Então, basicamente, pensando nas principais classes de quimioterapia, nós temos aqui fármacos que são ciclo celular específico. Eu acabei de falar para vocês os antimicrotúbulos, que agem lá na tubulina, impedindo a formação dos fusos de mitose, então agem na fase de mitose. Quem são os antimicrotúbulos? É a vincristina, a vinblastina, a vinorelbina, paclitaxel. Não se preocupem que a gente vai falar muito deles hoje. Nós temos fármacos que agem exclusivamente na fase S, né? Então, eles impedem exclusivamente o quê? A separação das fitas do DNA. Se não há separação, não há replicação. Tá? Quem são? São os antimetabólicos. Paulo, quem são os antimetabólicos? É a classe da gencitabina, do 5-FU, do metotrexato, da citarabina. Então, todos eles são antimetabólicos. E nós temos fármacos ciclo celular não específico. O que quer dizer isso? Ciclo celular não específico são aqueles responsáveis que agem em mais de uma fase. Por exemplo, age na S e age na G1 e na G2. Age na M, na S e na G1. Enfim, age em mais de uma fase. Quem pertence a esse grupo do ciclo celular não específico? Os antibióticos antitumorais, que é a classe de quem? Doxorubicina, epirubicina, mitoxantrona, actinomicina D, bleomicina, tudo isso é considerado um antibiótico antitumoral. E nós temos aí a classe dos alquilantes, que talvez seja aí a nossa maior classe, né? Quem entra nos alquilantes? Entra lomustina, ciclofosfamida, melfalano, clorambucil, streptozocina, procarbazina, carmustina. Então, a gente tem aí uma série de fármacos que não se preocupem, porque a gente vai ver fármaco por fármaco na aula de hoje, ok? Então, essa é a primeira parte. Lembrar que os quimioterápicos, eles agem no ciclo celular, ou de forma específica, agindo numa fase única do ciclo celular, ou de forma não específica, agindo em mais de um ponto do ciclo celular. Uma vez que a gente entendeu esse resumo, é importante que a gente converse um pouquinho, rapidamente, sobre vias de administração. Então, assim como a maioria dos fármacos, nós temos várias vias de administração de quimioterapia. Nós temos a via endovenosa, que muitas vezes ela é a única via para alguns fármacos, né? Por exemplo, doxorubicina, a gente costuma fazer só por via endovenosa. A gente tem via subcutânea ou intramuscular, lembrando que não são todos os fármacos que podem ser feitos por via intramuscular ou subcutânea, tá? Então, a gente tem fármacos específicos. Seria tão bom, né, pessoal, se a maioria fosse subcutânea ou intramuscular, facilitaria tanto a nossa vida no dia a dia, mas, infelizmente, nós temos poucos fármacos que a gente pode fazer de forma subcutânea, porque muitos deles vão causar necrose, né, se a gente aplicar fora da veia ou se a gente aplicar subcutâneo. Mas exemplos de fármacos que a gente pode fazer subcutânea ou intramuscular. Por exemplo, L-asparaginase, a citarabina. Então, são fármacos que a gente pode fazer de forma subcutânea ou intramuscular. Nós temos alguns fármacos que são orais, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala em fármaco oral, a gente depende do quê? A gente depende de como ele vai ser absorvido no organismo. Porque quando eu faço um fármaco oral, eu dependo da absorção intestinal.
E a gente vai ver que alguns fármacos podem ter influência na absorção de acordo se esse animal está em jejum ou alimentação. Quem aqui de vocês cuida desse ponto? Hein? Quem aqui lembra o tutor de falar, ó, esse fármaco tem que ser em jejum, esse tem que ser com comida? A maioria não faz essas observações, né? A maioria, às vezes, nem lembra quais fármacos aumenta a comida, aumenta a absorção pela comida e quais diminui. E tem alguns que a gente não sabe ou são indiferentes, mas é algo que a gente precisa prestar atenção. E fármacos intracavitários ou intralesionais, né, podem ser feitos ou porque eu quero uma via mais fácil de administrar, né, ou porque eu quero uma ação local. Então, a gente tem que cuidado para saber por que a gente está fazendo aquela via. É porque aquela via vai atingir uma concentração melhor. Por exemplo, quando eu tenho um mesotelioma e faço uma quimioterapia intracavitária, eu quero uma ação local. Às vezes, eu só estou fazendo o intracavitário, né, porque é uma via mais fácil de administrar, não porque a ação vai ser local. Então, isso também acaba sendo um pouco diferente. Então, vamos lá, vamos conversar sobre via endovenosa, né? Então, como eu falei, a via exclusiva de alguns fármacos. Infelizmente, pessoal, na medicina veterinária, nós ainda não temos estudos farmacológicos tão amplos como na medicina humana para saber se a taxa de infusão endovenosa influencia na ação, na concentração ou nos efeitos adversos dos quimioterápicos. A gente tem pouca coisa na veterinária, mas a gente já tem algo, pelo menos, para exemplificar aqui para vocês. Quando a gente faz gemcitabina, a gente sabe que uma infusão constante e longa aumenta a concentração intracelular, melhorando a eficácia, ao invés de eu fazer um bolus. Então, por exemplo, se eu for administrar uma gemcitabina, é melhor que eu faça infusão lenta. Por quê? Não porque vai dar reação. Eu posso fazer em bolos? Posso. Mas eu vou fazer lenta, porque alguns estudos mostram que a gemcitabina lenta aumenta a concentração intracelular do fármaco. Então, eu tenho que o tempo de administração, ele vai influenciar na eficácia. E um outro cenário seria aqueles casos em que o tempo de administração pode influenciar nos efeitos adversos. Tá? O exemplo mais clássico aqui, eu nunca vou fazer um bolus de doxorubicina, porque eu sei que a doxorubicina pode levar a arritmias cardíacas durante a administração e pode levar a choque anafilático também. Então, a doxorubicina é um fármaco que a gente nunca faz em bolus único. É um fármaco que a gente sempre faz de forma lenta, né? De 15 a 20 minutos normalmente. Então, isso é muito importante que a gente lembre, que o tempo de administração, a infusão, né? Ele pode influenciar tanto na eficácia do quimioterápico, né? Na concentração que ele atinge intracelular, como também em relação a efeitos adversos. Então, dei 2 exemplos aqui. Um que mostra o tempo de infusão alterando a concentração intracelular e, consequentemente, a eficácia, e o outro que o tempo de infusão interfere nos efeitos adversos. Então, isso é muito importante que a gente lembre. Outra via que a gente pode fazer para alguns fármacos, infelizmente, para uma minoria dos fármacos, é a via subcutânea ou intramuscular. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. A L-asparaginase, quando eu faço endovenosa, posso fazer? Posso, mas ela está associada a maiores chances de anafilaxia. Então, normalmente, quando a gente vai fazer a L-asparaginase, a gente faz subcutânea ou intramuscular. Mesmo que algumas formulações venham na bula escrito exclusivamente endovenosa, tá? Porque essas formulações são humanas. Outro que a gente faz muito subcutâneo, que facilita a vida, é a citarabina. Por quê? A citarabina, quando administrada endovenosa, ela tem que ser feita por algumas horas. Então, por exemplo, quem trabalha como volante,
né, sabe que às vezes fica inviável manter 4 horas um paciente em infusão, certo? Então, a citarabina ela pode ser utilizada de forma subcutânea. A bleomicina também é um fármaco que poderia ser feito na forma subcutânea, ok? E a oral, pessoal? Como eu falei, a oral, ela acaba sendo uma das vias exclusivas de alguns fármacos, principalmente de alquilantes. Por exemplo, lomustina, melfalano, clorambucil, a gente só tem eles na formulação oral disponíveis para o nosso uso na veterinária. Então, quando eu faço via oral, o que eu tenho que entender, pessoal? Que essa absorção, ela é dependente muitas vezes de como que está o trato gastrointestinal. Então, é muito importante que a partir de agora vocês comecem a se atentar se esse quimioterápico vai ser administrado com alimentação ou não. Por quê? Eu posso ter ou atraso na absorção, então demora mais para atingir concentração sérica, ou diminuição na absorção. Então, por exemplo, clorambucil e melfalano, a absorção deles é prejudicada com comida. Por isso que quando a gente vai administrar clorambucil e melfalano, a gente sempre dá em jejum. Mas o tutor não sabe disso. Quando eu falo em jejum, às vezes não tem problema dar no meio de uma comidinha, mas não acabar de dar quimioterapia e dar um pote de ração para o animal não é interessante. Então, a gente sempre pede para que clorambucil e melfalano sejam administrados em jejum. E alguns, o alimento acaba aumentando a absorção. A gente não usa muito, mas a isotretinoína, que é o Rakutan para linfoma cutâneo, não é bem um quimioterápico, tá? Mas eu quis trazer aqui, porque quando a gente prescreve isotretinoína, normalmente a gente pede para o tutor dar junto com a comida, porque ele vai ser melhor absorvido. Então, olha como é importante a gente se atentar para detalhes na quimioterapia, né? Porque isso vai ter uma implicação aí na concentração sérica dos quimioterápicos e, consequentemente, na eficácia dos mesmos. Então, lembrar dessa questão da via de administração, né? E alguns detalhes de cada apresentação. E a gente pode ter também as vias intracavitárias ou intralesionais. Aqui eu gostaria muito de chamar a atenção, porque a via, pessoal, que eu mais evito, eu só faço em situações realmente que não tem como fazer. Por quê? Porque o risco para quem está manipulando é maior, né? Quando você faz uma intracavitária, vamos pensar uma intravesical. Você vai lá, sonda o animal, aí o animal urina junto, aí sai quimioterápico na urina, vai na mesa. Então, é uma via que eu evito ao máximo fazer. Mas em alguns casos, por exemplo, quando é intraperitoneal, é mais seguro, que você vai aplicar e vai ficar lá dentro. Então, o animal tem um mesotelioma, ou o animal tem uma metástase de carcinoma ou de sarcoma na cavidade abdominal, né? Por exemplo, carcinomas de ovário fazem muita carcinomatose, então implanta na cavidade. Então, a gente pode tentar fazer a quimioterapia intracavitária. No caso da vincristina, é outro fármaco que eu posso usar intraperitoneal. Aqui não porque vai melhorar a eficácia, às vezes por facilidade de administração. Né? Então, quando eu pego gatos muito pequenos, né, principalmente gato felve, com linfoma multicêntrico, e o gato tem, sei lá, 2 quilos, e aí é difícil acesso venoso desse gato, a gente pode fazer intraperitoneal. Tem gente que sempre faz vincristina em gato intraperitoneal, mas isso fica a critério de cada um, tá? Não tem problema, é muito parecido. Mas lembrar que se eu tenho um fármaco que precisa de metabolização prévia, não adianta fazer intralesional. Por exemplo, eu jamais vou fazer uma ciclofosfamida intralesional pensando em eficácia. Por quê? Porque eu sei que o que eu administro de ciclofosfamida, mesmo que eu tenha forma injetável, ela é inativa. Ela precisa passar por metabolização hepática para ser ativada, para formar 4-hidroxiciclofosfamida. Então, não faz sentido fazer ciclo intralesional, porque ela nunca vai funcionar.
tá? Eu posso até fazer intraperitoneal, pensando em absorção, pensando em via de administração. Mas, por exemplo, intralesional, a gente nunca vai fazer uma ciclofosfamida. Por que eu não vou fazer? Porque aquilo que a gente compra não é a forma ativa. Ela vai passar pelo fígado, vai ser metabolizada, para daí gerar 4-hidroxiciclofosfamida, e ela vai ser o componente que vai destruir a célula tumoral. Então, essas particularidades de metabolismo, de via de administração, vocês precisam conhecer. Tá? Então, intracavitária, a gente usa muito para isso, para carcinomatose, sarcomatose ou mesotelioma. Aqui, pessoal, tem um trabalho mostrando, né, o uso de mitoxantrona ou carboplatina para justamente esses animais. Eles colocam um protocolo, mas esse protocolo deles na descrição está em pounds, então eu faço um pouco diferente. Como que eu faço o cálculo? Vocês vão calcular, pessoal, a quimioterapia da forma que vocês calculam. Vamos pegar carboplatina. A carboplatina, vocês vão pegar na mesma dose que vocês já estão acostumados, 300 miligramas por 240 a 300 miligramas, dependendo do peso do animal. Vamos pegar um cão de 32 quilos, né? Vamos pensar em 1 metro quadrado, certo? Então, 300 miligramas por metro quadrado, ele vai tomar 300 miligramas, ok? Se ele tem 32 quilos, ele tem 1 metro quadrado. Então, esse animal e a carboplatina, ela vem na diluição 10 miligramas por ml, lembram? Sim ou não? Então, se esse animal precisa de 300 miligramas, ele vai precisar de 30 ml, ok? Então, comigo no raciocínio? Então, vai precisar de 30 ml de carboplatina. O cálculo de metro quadrado para infusão, vocês vão diluir em solução fisiológica. Então, qual que é o volume que eu vou infundir no tórax? No tórax, 250 ml por metro quadrado. E no abdômen, eu posso fazer 1.000 ml por metro quadrado de solução fisiológica. Estão entendendo ou não? Então, qual é o volume total que eu vou infundir no tórax? 250 ml para cada metro quadrado. Em abdômen, 1.000 ml para cada metro quadrado. Então, se esse cão tem 1 metro quadrado, 32 quilos, eu posso fazer no tórax 250 ml, sim ou não? Só que quanto que tinha dado de solução de carboplatina? Vocês lembram quanto que tinha dado o meu cálculo? 30 ml, não eram? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 220 ml de solução fisiológica, mais 30 ml de carboplatina, e aí essa infusão eu vou fazer no tórax daquele animal. Vocês entenderam ou não? Então, lembra que é por metro quadrado, pessoal. Então, lembra que é por metro quadrado. Se o animal tiver, por exemplo, meio metro quadrado, eu vou infundir só 125 ml. E aí eu vou calcular se é meio metro quadrado, vamos supor que eu fiz a dose lá de 300, ele vai tomar 150 miligramas, desculpa, o que dá 15 ml. Então, eu vou fazer o quê? 250, que daí, como é meio metro quadrado, vai ser 125. 125 é o total. Desses 125, eu vou descontar ainda os 15 ml da carboplatina. Então, eu vou fazer 110 de solução fisiológica, mais 15 de carboplatina. Ok? Se alguém tiver dúvida, depois pode perguntar no particular que eu respondo. Beleza? Só para vocês entenderem como que a gente calcula. Abdômen, 1.000 ml por metro quadrado e tórax, 250 ml por metro quadrado, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma.
Normalmente você faz uma infusão, não é uma infusão lenta, você pode fazer infusão normal ali no paciente, né, dessa diluição, e esse animal não precisa de nenhum cuidado extra, é como se a gente estivesse administrando endovenoso, ok? Bom, outros fármacos, aqui a gente está falando para carcinoma, carcinomatose, mesotelioma, sarcomatose, então quando tem aquela efusão abdominal ou pleural. Mas vamos supor que a gente está diante de um paciente que eu quero usar a via intraperitoneal apenas por facilidade de administração, eu não quero uma ação local ali naquela cavidade, eu quero que seja absorvido e tenha uma ação sistêmica. Então, a gente pode, né, fazer a intraperitoneal, muito usado, por exemplo, em gatos, certo? As doses são muito parecidas, certo? Da quimioterapia com... Então, aqui eles pegaram 26 felinos e fizeram tanto a vincristina quanto a ciclofosfamida. Lembrando que essa ciclofosfamida, ela só foi feita intraperitoneal não por uma ação local, porque ela vai ser ativada. Então, fez intraperitoneal, absorveu, metabolizou lá no fígado em 4-hidroxiciclofosfamida e aí vai ter ação contra o linfoma, certo? Então, uma via que a gente utiliza para gatos muito pequenos, por exemplo, é uma via boa. Quando você não consegue pegar acesso, a gente pode fazer intraperitoneal. Normalmente, como eu faço? Com scalpzinho, então eu coloco uma torneira de 3 vias no scalp, uma seringa dependendo do gato aí, coloca aí, vamos pôr 10 ml de solução fisiológica, então coloco, numa ponta vai a seringa e na outra eu coloco a vincristina, normalmente também diluída um pouquinho, porque o volume é muito pequeno. Faço 5 ml, vejo se está tudo bem, faço a vincristina no outro ejetor da torneira de 3 vias e depois mais 5 ml para empurrar certinho tudo que está lá no scalp, tá? Não tem muito segredo, ok? Então, nesse trabalho, eles viram que a via intraperitoneal, ela era o quê? Ela era eficaz, certo? Então, tiveram aí as mesmas taxas de sobrevida, tá? Então, a gente pode pensar nessa via como uma opção, até com sobrevidas bem boas, mas não que foi superior. Lembrar que nos Estados Unidos e na Europa, a maioria dos gatos com linfomas agressivos são FeLV negativo, né? O que não é o nosso caso de linfomas mediastinais, linfomas de medula espinhal, que normalmente são FeLV positivo, ok? Então, nenhum efeito aí relacionado à via de administração. Então, uma possibilidade que a gente tem aqui vai ter os efeitos adversos da vincristina, que seriam os mesmos aí relacionados à via endovenosa, ok? Então, nesse trabalho, a via intraperitoneal para usar no COP, né, pode ser uma via alternativa para administração de vincristina e ciclofosfamida, é uma via segura, pode ser menos estressante para o animal, mesmos resultados. Ah, Paulo, você sempre faz vincristina intraperitoneal? Não, tá? Normalmente eu faço em pacientes que são muito difíceis de canular, enfim, ou animais muito agitados. Nos gatos bonzinhos, pessoal, o que eu costumo fazer, né? Isso é de cada um, não estou dizendo que esse é o formato correto, mas como eu faço químio no meu dia a dia? Eu vou coletar o sangue, isso porque lá a gente coleta o sangue na hora da quimioterapia, então isso vai variar de rotina para rotina. A gente canula o animal, né? E já por gotejamento coleta o sangue e mantém aquele acesso na veia. Ali a gente faz o exame em 20 a 30 minutos, eu já tenho o resultado, esse gato fica canulado e depois, se der tudo certo com o exame, eu faço a quimioterapia. Tá? Na minha rotina, normalmente eu faço desse jeito. Eu já canulo o gato para que goteje ali, para que colete. Eu uso, então, esse acesso do próprio catéter para coletar o sangue por gotejamento, e aí esse animal fica com o plugzinho ali, e depois, se der tudo certo, eu coloco ele em fluidoterapia, coloco mantenho o acesso, coloco em fluidoterapia e faço a quimioterapia aí no ejetor lateral, tá? Mas isso não tem um certo e errado, essa é a forma como eu costumo conduzir, ok? Pessoal, dessa primeira parte, tem alguma dúvida? Vamos lá.
A lomostina e a ciclofosfamida, a gente não tem trabalhos tão precisos, tá? Mas normalmente eu opto, pensando que os alquilantes, eu prefiro fazer em jejum. Sempre que tem como, eu prefiro fazer em jejum, embora a gente não tenha dados tão concisos, tá? A vincristina intraperitoneal tem que ser diluída? Normalmente, Thaís, eu diluo, mas porque o volume é muito pequeno, né? Por exemplo, você pega um gato pequeno, ele vai tomar 0,1, 0,12 de vincristina. Então, normalmente, por isso eu diluo, mas não seria... Aqui eu já respondi, não precisa ficar internado. Uma dúvida, caso o animal esteja com mesentério reativo em linfoma multicêntrico, isso seria eficaz? É que, na verdade, tem que ver muito se esse linfoma mesentérico, se realmente ele é um infiltrado do linfoma, porque às vezes o animal só tem ali inflamado, então são coisas diferentes. Isso não foi testado para eu te dizer que o efeito é superior, tá? Não poderia afirmar para ti que o efeito é superior. Em cães, eles não foram muito testados, porque é muito mais difícil ter limitação para pegar veia de cão, por exemplo, tá? Não tem tantos estudos com cães em relação a isso. A gente tem mais estudos aí com gatos, ok? Paulo, Oi? tu tinha falado antes da bleomicina em uso subcutâneo. É para efeito local ou considera efeito sistêmico também? Hoje a gente praticamente não faz mais, né, Luana? Porque antes do advento da eletroquimioterapia, a gente usava a bleomicina como um quimioterápico qualquer, entendeu? Então, mas hoje em dia a gente praticamente não usa a bleomicina a não ser com eletroquimioterapia. Aí ou você vai usar ela intralesional ou você vai usar endovenosa. É só para dizer que poderia ser utilizada, se você quisesse. Mas a gente não faz por quê? Na eletroquimioterapia intralesional, você vai fazer ela na lesão. E a outra, né, na forma de eletroquimio, se tu fizer a subcutânea, a absorção é muito mais lenta que a IV. Então, é só para dizer que pode, mas hoje, isso é no passado, quando a gente usava ela nos protocolos sem ser combinado com a eletro. Mas hoje eu não vejo sentido em fazê-la dessa forma. Tá? Então, agora, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho, que é bem importante, sobre indicações de quimioterapia. Basicamente, nós dividimos as indicações da quimioterapia em 4 grandes grupos. Nós temos a quimioterapia adjuvante, nós temos a quimioterapia neoadjuvante, nós temos a quimioterapia como tratamento principal e nós temos a quimioterapia paliativa. Então, a gente vai falar de cada uma delas. A primeira talvez seja a que a gente mais utiliza no dia a dia. A quimioterapia adjuvante é aquela em que eu faço depois do tratamento local, certo? Então, é aquela que a gente tem a doença local controlada, não tem foco de metástase, eu estou tratando doença microscópica. Então, quimioterapia adjuvante é aquela que a gente está tratando doença microscópica, após já ter removido a doença local, certo? Qual que é o intuito da quimioterapia adjuvante? É diminuir as chances de metástase e talvez de recidiva, mas principalmente em casos de evitar ou retardar o aparecimento de metástase. Então, quimioterapia adjuvante é isso. Eu vou fazer depois do procedimento local, quando eu tenho só doença microscópica, com o intuito de retardar ou destruir o aparecimento de metástase, certo? Então, primeira coisa, pessoal, eu vou fazer principalmente quando eu tenho um risco grande de metástase. Eu não gosto muito de usar a quimioterapia sistêmica só para tratar margem comprometida, por exemplo. Então, isso é muito importante. Eu tenho um mastocitoma que tudo está bonzinho, mas a margem veio comprometida. Evitem o uso de uma terapia sistêmica para resolver um problema local. Se eu tenho só margem, pense em nova intervenção cirúrgica, em eletroquimioterapia, em radioterapia, tá?
mas em algumas situações é a única forma que a gente tem. Mas se eu puder escolher, né, eu vou tratar problemas locais, margem comprometida, com terapias locais. E problemas sistêmicos, que seria metástase, com terapias sistêmicas. Então, o grande emprego da quimioterapia, da quimioterapia adjuvante é prevenir ou retardar o aparecimento de metástase depois que eu já tenho a minha doença local controlada. Então, eu já estou tratando doença na forma microscópica, ok? Então, basicamente, se eu vou tratar a possibilidade de metástase, eu tenho que saber o potencial metastático de cada câncer. Então, a primeira pergunta, quando eu recebo um paciente oncológico, qual é a chance disso recidivar no local e qual é a chance de isso espalhar para outros órgãos? Qual é a chance de metástase? Então, pessoal, a gente divide as neoplasias de acordo com alto potencial de metástase, é aquela que a grande maioria vai ter metástase. Neoplasias com potencial de metástase variável, que aí vai entrar os fatores prognósticos para decidir se vai ou não fazer quimioterapia. E neoplasias com baixo potencial de metástase, que normalmente a gente não indica quimioterapia. Alguém aqui, sem olhar no material, quer dar um exemplo de cada? Sem olhar no material? Eu vou falando e vocês me dizem, tá? Mas sem olhar no material, não vão roubar. Osteosarcoma em cães. Alto índice de metástase? Alto índice de metástase. Eu não fico com dúvida, né, Diego? Tem osteosarcoma em cão, eu vou fazer quimioterapia. Mais um exemplo aqui. Dessa que não tenho muita dúvida. Carcinoma urotelial. Mas no carcinoma urotelial, Mona Lisa, o mais clássico é a gente tratar doença microscópica ou macroscópica? Macroscópica. Aí ele não vai entrar aqui, ele vai entrar lá no 4, que é o paliativo. Porque o carcinoma urotelial, normalmente, eu não tenho doença microscópica. Eu faço a quimioterapia justamente porque ele está localizado em trígono e eu não consigo operar. Sim ou não? Então, aqui, lembre-se que a adjuvante é aquela que eu já controlei 100% a minha doença local. Hemanjo. Hemanjo, todo hemanjo, Cris? Melanoma oral. Melanoma oral. Melanoma oral, hemangiosarcoma esplênico, sarcoma histiocítico. Concordam comigo? Então, são exemplos de tumores que eu não fico na dúvida. Se eu pego um hemangiosarcoma esplênico, um sarcoma histiocítico, um osteosarcoma, né, um mastocitoma de alto grau, ou que tenha características ruins, mas pensando no nome da doença, Andrei, mastocitoma não entra aqui, por quê? Mastocitoma é que tu já colocou o alto grau, mas aqui eu estou falando de nome da doença, tá? Então, mastocitoma é variável, um alto grau vai para o tratamento sistêmico, mas não são todos os mastocitomas que vão, mas tá certo falar que um alto grau vai. Tá? Mas mastocitoma é variável, então eu vou decidir através do grau, índice mitótico, status do linfonodo, fazer ou não aqui. Tá? Então, esse raciocínio é muito importante aqui. Então, eu coloquei uma listinha que vocês já falaram, ó. Neoplasias com alto potencial de metástase. Osteosarcoma canino, né? O potencial de metástase é acima de 90%. Então, eu vou fazer quimioterapia. Por que eu não coloquei o felino aqui, pessoal? O potencial de metástase de osteosarcoma em gato é menor, só que no passado a gente falava que era muito baixo, lembra? A gente falava de 5 a 10%. Hoje, os trabalhos mais recentes, eles já trazem que o potencial de metástase de osteosarcoma em gato é em torno de 40%. Então, não é tão baixo assim, ok? Hemangiosarcomas esplênicos, tá? Ah, Paulo, mas veio bem diferenciado. Não quer dizer, lembre-se que grau de diferenciação não influencia prognóstico em hemangiosarcoma. Então, mesmo para um bem diferenciado, eu tenho que fazer. Melanoma oral tem mais de 80%
90% de chance de metástase. Então, embora a quimioterapia não funcione bem, né? A gente vai fazer mais imunoterapia nesses animais, mas é um candidato. Sarcomas histiocíticos têm mais de 90% de chance de metástase. Então, a gente vai fazer a quimioterapia. E carcinomas mamários em gata, apesar da eficácia da quimioterapia não ser tão boa, a gente normalmente indica porque são tumores altamente metastáticos. Apesar de a gente saber que muitos trabalhos não demonstram benefício clínico, tá? Então, tem trabalhos comparando os Mastec mais químio, né? E eles não provam um benefício tão acentuado. Ah, mas por que a gente indica? Porque é a arma que a gente tem. Mas lembrando que, infelizmente, a resposta para as gatas com tumor de mama não costuma ser tão boa. Paulo, mas toda gata com tumor mamário vai para quimioterapia? Não, a maioria. Se eu pego uma gata com carcinoma, vamos supor lá, tubular grau 1, estadiamento 1, provavelmente eu não preciso fazer quimio. Então, não generalizem conduta, ok? Bom, então aqui eu coloquei, já que são tumores altamente metastáticos, eu coloquei o principal local de metástase. Então, por exemplo, osteosarcoma gosta de pulmão, hemangiosarcoma gosta de fígado, pulmão, coração, sistema nervoso e osso, sarcoma histiocítico vai para qualquer lugar, carcinomas mamários gostam de linfoma em pulmão e melanoma oral também linfoma em pulmão. E aqui, os principais fármacos que a gente utiliza em cada uma dessas situações. Osteosarcoma eu uso carbo normalmente, mas teria a opção da doxorubicina. O hemangio é o contrário, a gente usa normalmente a doxorubicina, mas tem a opção da carbo. Sarcoma histiocítico, lomustina é o de eleição, mas doxorubicina é uma opção. Carcinomas mamários em felinos, posso usar doxo, carbo, ciclofosfamida associada. E melanoma oral, normalmente carbolomustina. Então, alguns exemplos aí dos quimioterápicos mais utilizados. Ok? O segundo grupo são aquelas neoplasias que só o nome não decide. São neoplasias com potencial de metástase variável. Exemplos aqui, carcinomas mamários em cadela. Se eu pego um carcinoma tubular grau 1, estadiamento 1, Mastec é curativa. Se eu pego um carcinoma micropapilar grau 3, estadiamento 4, ela vai para quimioterapia. Então, aqui é variável. Sarcomas de tecido mole em cães. Se eu pego o grau 1, provavelmente não vai para quimioterapia. Se eu pego um grau 3, provavelmente vai para quimioterapia. E mastocitoma, que é o mais variável de todos. Então, essas aqui, pessoal, esse grupo aqui, ele é o grupo mais desafiador. É o grupo que vocês vão quebrar a cabeça. Vocês vão ter que colocar os conhecimentos de vocês em ação para decidir quem vai e quem não vai se beneficiar. Tá? Então, não generalizem conduta. Então, por exemplo, carcinomas mamários. O que eu vou avaliar antes de decidir se aquela cadela vai ou não para a quimioterapia? Tipo histológico. E aqui não é benigno e maligno. Dentre os malignos, eu tenho agressivos e não agressivos. Graduação histopatológica. Lembrando que nem todos os tumores malignos têm graduação, né? Nem todos os tumores malignos a gente poderia usar. Por exemplo, tem adenomioepitelioma maligno. Adenomioepitelioma, pessoal, ele é um fármaco que a gente acaba não graduando, porque não tem porção só epitelial. Então, nem todo tumor mamário de cadela é graduado. A graduação ela é dos puramente epiteliais, não esqueçam disso. Estadiamento clínico, a gente vai avaliar, e marcadores imunohistoquímicos, a gente também vai avaliar, aí de acordo com a necessidade. Mastocitomas, pessoal. Então, quando a gente fala de mastocitoma, ele é o mais complexo de todos, né? Porque eu tenho que avaliar muita coisa.
No passado, as pessoas avaliavam somente graduação. Hoje a gente sabe que grau, pessoal, não é um fator independente, né? Principalmente se eu usar PATNAI, que grau 2 não quer dizer nada. No passado, por isso que eu sempre brinco, né? Não me mandem uma mensagem, professor, o que eu faço com mastocitoma grau 2, porque eu vou ficar bravo, né? Grau 2 pode fazer o que ele quiser, ele não tem valor prognóstico. Então, o que eu avalio no mastocitoma? Tamanho tumoral, velocidade de crescimento e ulceração, localização, presença de metástase visível. Depois eu vou, isso na clínica, lá no dia do atendimento. Depois, quando chegar o laudo, o que eu avalio? Kilpel, PATNAI, índice mitótico, margem cirúrgica, linfonodo. Depois, em alguns casos, não todos, se isso aqui não for o suficiente, aí eu posso pedir a imunohistoquímica, né? Então, eu vou pedir o KI67 e o padrão KIT, ok? Então, por exemplo, pessoal, eu uso em todos os mastocitomas essa tabelinha. Tá? Sempre eu desenho, quem me acompanha na rotina sabe que já cansou de ouvir isso aqui, né? O Patrick, a Isa, a Nath já sabe essa tabelinha até em sonho, porque eu sempre para o tutor eu mostro essa tabelinha, eu coloco critérios clínicos, critérios do histopatológico e critérios da imunohistoquímica. E aí, dependendo daí eu circulo para o tutor, né? Aonde o animal dele está, para decidir se vai ou não fazer quimioterapia. Por exemplo, deu alto grau, índice mitótico maior que 5, já é um critério para tratar. Tem metástase padrão HN3 no linfonodo, é um critério para tratar. Vamos supor que, deu tudo bonzinho, mas deu KIT 2, não é critério para tratar. Tá? Então, por exemplo, KIT 2 isolado não é um critério para tratamento sistêmico. Então, com a prática, né, quem fez o curso de mastocitoma, acho que ano passado a gente fez, né? Ou foi em 2020, eu não lembro. A gente discutiu muito isso aqui, né? Quais os critérios, o peso de cada critério. Então, para mastocitoma, eu vou decidir a quimioterapia baseado nesses critérios. No caso de sarcoma de tecido mole, o que eu vou avaliar? Então, sarcoma de tecido mole é um grupo, né? Eu vou avaliar tipo histológico, grau e margem. Mas tipo não muda. Eu só preciso saber que aquele sarcoma é um sarcoma de tecido mole. Lembrando que nem todo sarcoma em pele é um sarcoma de tecido mole. Lembrando que para ser sarcoma de tecido mole tem que ter o quê? Baixo potencial de metástase e alta invasão local. Então, quais sarcomas não pertencem a esse grupo? Hemangiosarcoma não pertence a esse grupo. Sarcoma histiocítico não pertence a esse grupo. Osteosarcoma não pertence a esse grupo. Então, aqui estão os sarcomas que pertencem ao grupo dos sarcomas de tecido mole. Então, quando vocês recebem lá no laudo sarcoma de tecido mole, a gente está falando desse grupo aqui, desses caras aqui. Não importa quem, importa qual é o grau. Na aula de sarcoma, que foi o curso, acho que de fevereiro, né, pessoal? Eu falei que é obrigatório que o clínico saiba graduar. Não no microscópio, mas saiba ler o laudo e saber se o patologista graduou certo. Eu já peguei graduações erradas. Então, como que gradua? Diferenciação, mitose e necrose. 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. E eu vou somar isso aqui. Né? Então, por exemplo, ele é indiferenciado, 3 pontos. Tem 19 figuras de mitose. Opa, 3 mais 5, 3 mais 2, 5. E tem menos de 50% de necrose. Mais 2 pontos aqui. Então, 5 mais 2, 7. Opa, se ele é 7, ele é grau 3. Então, olha aqui, ó. Sarcoma de partes moles, grau 3. Será que o patologista está certo? Vamos pontuar. Moderadamente diferenciado, 2 pontos. Mais de 50% de área tumoral, 3 pontos. Índice mitótico maior que 19, 23, né? Então, 3 pontos. 3 mais 3, 6, 8. 8 pontos é grau 3, o patologista está certo. Então, a gente sempre faz a contraprova aqui. Tá?
Bom, e como esse grau vai importar? Ele importa tanto na metástase quanto na recidiva. Então, grau 1 normalmente tem menos de 15% de metástase. Grau 2, em torno de 15%. Grau 3, entre 40% e 50% de metástase. Então, peguei o grau e o estadiamento. É grau 1 e 2 e não tem metástase, eu não vou fazer quimioterapia para sarcoma de tecido mole. É grau 3 ou tem metástase, vai para quimioterapia, tá? Pessoal, infelizmente, não sei o que vocês acham, essa é a minha opinião, eu acho que sarcomas de tecido mole, quer ver se for golden, né? Eles não reagem bem à quimioterapia, tá? Eu faço, explico para o tutor, mas a gente não vê boas respostas a essa quimioterapia. Não são tumores que respondem bem. A gente faz porque é grau 3, porque é uma tentativa, mas na prática eles não evoluem bem. O grau 3, com metástase, ou com ou sem metástase, ele não evolui bem, ok? E eu tenho tumores malignos que normalmente eu não faço quimioterapia. Entenda o que eu estou falando normalmente, então generalize. Plasmocitoma cutâneo, 5% de chance de metástase. Carcinoma espinocelular cutâneo, menos de 10% de metástase. Carcinoma hepatocelular bem diferenciado, quimio não funciona, porque é fígado, e eles não são muito metastáticos. Estiocitoma cutâneo, maioria curado com remoção cirúrgica. Então, a maioria dos casos não são candidatos. Por que coloquei a maioria? Se vocês pegarem uma plasmocitose cutânea, que é quando eu tenho múltiplos plasmocitomas, aí muda de figura. Aí eu tenho que fazer a quimioterapia. Se eu pegar uma histiocitose de célula de Langerhans, que são múltiplos histiocitomas, aí muda de figura. Então, aqui, vejam que eu coloquei a maioria, certo? Então, lembrar que nem toda neoplasia maligna precisa de quimioterapia, que o tratamento ele deve ser individualizado. Às vezes, eu pego um monte de sacada em post de Instagram de oncologistas que vão lá e colocam, o animal, olha só, venceu o carcinoma hepatocelular bem diferenciado com a químio. Não venceu, pessoal. Fazer ou não fazer químio não ia mudar nada para esse paciente. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo, tá? O overtreatment, ele é tão prejudicial quanto não tratar de forma correta, ok? Então, não esqueçam disso. Pessoal, dúvidas desse tema? Eu já vi aqui, pessoal, que tem umas perguntas que eu vou responder depois, tá, pessoal? Porque, carcinoma de tireoide, a maioria não precisa de químio. Lembrar se for bem encapsulado, remoção cirúrgica, lembra do curso de quimioterapia, que muitos não precisam de químio. A mitoxantrona para gata é uma opção no lugar da doxo, principalmente se essa gata for nefropata. Isso aqui a gente vai discutir depois, a tabela. Gabriel, na verdade, você sabe mais ou menos qual é a previsão daquele animal não tratado. Então, por exemplo, vamos supor que num osteosarcoma, Gabriel, você sabe que a sobrevida de osteosarcoma amputado sem quimioterapia é de 2 a 4 meses. Se você chegar a 10 meses de sobrevida, tu sabe que foi da quimioterapia. Você sabe que um hemangiosarcoma esplênico, dependendo, vamos pegar um estadiamento 2 aí, vamos pegar um basicão, é de 3 a 4 meses. Se levar esse animal 8 meses, provavelmente a sua quimioterapia foi efetiva. No caso de SEC cutâneo recorrente, você não associaria ao tratamento local? Não, porque, na verdade, o teu problema é um mau controle local. Não é porque esse animal desenvolveu metástase. Então, você tem que resolver seu problema local. Então, é muito melhor você melhorar suas técnicas locais, que eu acho que a quimioterapia não vai ter
não vai ter um benefício clínico. No caso de carcinoma hepatocelular bem diferenciado, mas a excisão não foi completa, teria indicação de químio? Beatriz, qual que é o problema nesse caso? Quando a gente faz quimioterapia para fígado, o que é o fígado, né? O órgão de detoxificação. Então, esse quimioterápico, esse fígado ele vai detoxificar esse quimioterápico e eliminar. Então, nenhum trabalho provou o real benefício da quimioterapia. Quimioterapia para fígado, pessoal, entendam o seguinte, não é só a indicação, é porque a maioria dos quimioterápicos, nas doses que a gente usa, eles não são eficazes para fígado. Tá? Então, não tem trabalho provando o real benefício da quimioterapia. O Jean está perguntando no moderadamente diferenciado. O moderadamente diferenciado, ele se subdivide em 2 grupos, é que aí a gente já está entrando na aula de fígado. Mas o moderadamente diferenciado, ele pode ser CK19 abaixo ou acima de 5 e EpiPAR abaixo ou acima de 90. Então, vai depender da imuno nesse caso. Em até quanto tempo após a terapia local, isso vai depender do tumor e do potencial de metástase. Tá? Não tem uma regra. Vamos lá. Vou continuar que a gente está bem atrasado. O Everton, você quer falar? Ou você levantou sem querer a mão? Paulo, só perguntar rapidinho, tudo bem? Bom, só para... Você falou do plasmocitoma, né? Mas, não utilizar, mas no caso de uma plasmocitose, sim. O que você define para ser uma plasmocitose? O número de lesões, nódulos? Tá? Ou a inviabilidade de remoção cirúrgica das mesmas. De acordo com a literatura, você vai ver que por exemplo, 3 plasmocitomas em 3 locais fáceis de remoção. Talvez no artigo de plasmocitose cutânea que eles relatam a partir de 3 lesões, Everton. Mas aí tu tem que ter um pouco de bom senso. Por exemplo, se forem 3 lesões passíveis de remoção cirúrgica, normalmente remove e só monitora mais de perto esse animal. Tá? Mas tem animais que vão chegar para ti, por exemplo, com 30, 40 lesões. Não tem um dado na literatura que diz acima disso ou acima daquilo. Mas no trabalho eles consideraram já acima de 3 lesões, só que no livro, tem livro que traz só acima de 10 lesões. Então, é bem variável. Então, use o bom senso. São 3 lesões pequenas, passíveis de remoção, talvez vai remover e acompanhar. Não, são 3 lesões grandes, em topografia difícil de remover, esse caso já entraria como plasmocitose. Tá? Perfeito, obrigado. Valeu. Agora a gente vai falar, pessoal, da quimioterapia neoadjuvante. O que é a neoadjuvante, galera? É o contrário agora. Agora eu faço a quimioterapia para doença macroscópica na tentativa de promover uma citorredução. Então, aqui seriam aqueles casos de quimioterapias para tentar melhorar a possibilidade de remoção cirúrgica, certo? Então, a quimioterapia, ela vem antes, ela é neoadjuvante. Então, eu faço primeiro a quimioterapia, reduzo o tamanho dessa massa para depois operar, certo? Lembrar, pessoal, que aqui a gente tem respostas muito variáveis e que muitos tumores não têm boa resposta. Eu posso fazer para um carcinoma, eu posso fazer para um sarcoma, um mastocitoma? Posso, mas provavelmente desse grupo o mastocitoma é o que vai responder melhor a neoadjuvância. Então é muito importante que vocês conversem com esse tutor previamente. Vou fazer uma neoadjuvância em sarcoma ou carcinoma. Expliquem para esse tutor que é uma tentativa porque vocês esgotaram as demais. Tá? Porque muitos carcinomas e sarcomas não vão responder à neoadjuvância. É uma tentativa? Sim, mas para carcinomas e sarcomas, dependendo do tipo, vocês não vão ter resultados tão proeminentes.
tá? Então, esse aqui é um trabalho, ó, só um exemplo, que eles fizeram epirubicina neoadjuvante em sarcoma de aplicação em gato. Então, eles fizeram 3 aplicações previamente, diminuíram o tamanho, fizeram a cirurgia e depois a adjuvante. Então, a neoadjuvante veio antes, fez cirurgia e agora que tinha doença microscópica, fizeram a adjuvante. Então, entendendo a diferença aqui? Então, a neoadjuvante, ela vem antes, fez cirurgia, agora eu tenho doença microscópica, eu entro com a adjuvante. Tá? Nesse trabalho, a taxa de recorrência foi de 14%, com tempo livre de doença, né, pós-cirurgia aí, nesses animais que recorreram, até que bom. Tá? Então, sobrevida boa, mas uma limitação não, uma diferença desse trabalho da nossa realidade, galera, é que eram animais normalmente com lesões menores, tá? Eles não queriam só citorredução, eles queriam saber se a neoadjuvância ela teria algum efeito na evolução desses animais. Então, lembrar desse quesito aí, que a neoadjuvância pode não responder. Aqui, galera, uma dúvida muito... Ixi, deu um problema aqui. Diz que o meu negócio de gravar, o meu espaço está insuficiente. Bom, mas depois eu me viro com isso. Bom, galera, Nath, você está aí gravando, né, Nath? Pelo amor de Deus, seu computador agora é fundamental. Senão eu vou ter que repetir tudo isso. Ótimo. Viu, Nath, como vocês são importantes na minha vida? Senão eu ia ter que falar tudo de novo. Então, pessoal, o que acontece? Até me perdi agora. Uma briga muito grande em relação à neoadjuvância, que até no consenso de Masto, quem assistiu viu, o que acontece? A briga grande alguns cirurgiões falam assim, mas você vai fazer citorredução, mas você não está fazendo uma citorredução, digamos, microscópica, você está fazendo só ali da lesão. Então, vocês têm que entender, pessoal, que essa citorredução não é para um controle 100% da lesão, é para tornar esse câncer doença microscópica, não é para margem livre. Você vai tirar de doença, até tem uma pergunta aqui, mas eu já estou respondendo. Não é que você vai fazer citorredução e operar e agora, beleza, está livre. Não é isso. É para você tornar aquela doença que era inoperável, operável, para você sair de um critério de doença macroscópica para microscópica. Por isso que, nesses casos, normalmente associam outras terapias locais. Tá? Então, não entendam a citorredução como algo para resolver o problema da margem de vocês. É sempre mais fácil trabalhar com doença microscópica do que macroscópica. Entenderam essa parte? Vocês entenderam esse raciocínio? Então, não é que, fiz a citorredução, operei e agora eu estou tranquilo. Não é isso. Microscopicamente, provavelmente você não está tranquilo, mas é muito mais fácil trabalhar com uma doença microscópica do que uma macroscópica. Na microscópica, eu tenho outras possibilidades de tratamento local. Posso fazer uma rádio depois, que vai ser mais efetiva em microscópio, uma eletroquímio, que vai funcionar muito melhor em doença micro do que macro. Tá? Então, é esse o raciocínio que vocês têm que ter. A terceira modalidade é aquela que é quimioterapia como modalidade principal. Então, o que quer dizer isso, pessoal? É aqueles tumores em que a quimioterapia é o protagonista do tratamento, certo? Então, principalmente, só lembrar das mais legais, das hematopoéticas, certo? Então, é o quê? Quando eu pego um linfoma, quando eu pego uma leucemia, um mieloma múltiplo, né? No caso aqui, não é hematopoético, mas em caso de TVT, tá? Então, nesses tumores, a gente vai usar a quimioterapia como protagonista aí do tratamento, certo? Então, essa aqui é a quimioterapia como modalidade principal, beleza? Então, não esqueçam dessa modalidade aqui, né? Então, a gente tem aí
Eu coloquei só os principais quimioterápicos, mas vocês já sabem a maioria disso, né? O que é usado, os protocolos e tudo mais, ok? Então, normalmente, pega um linfoma, ele vai ter uma boa taxa de resposta. Olha só, animal todo inchado, uma semana de quimioterapia, né? Ele não está curado, mas ele está em remissão completa. Eu pego um animal com linfoma mediastinal e síndrome da veia cava cranial, né? Faço a quimioterapia e dou um conforto para esse animal. Eu pego um animal com TVT extragenital. Que sorte que esse animal era TVT, né? Porque outra coisa aqui ia ser bem difícil de tratar. E aí, com quimioterapia, ele tem uma boa resposta, ok? E a última modalidade de quimioterapia é chamada de quimioterapia paliativa. O que é a quimioterapia paliativa? É aquela em que a gente vai fazer para doenças inoperáveis ou metastáticas. Aqui o objetivo não é controlar 100% a doença, não é entrar em remissão. Aqui o objetivo é o quê? Obter uma doença estável e manter esse animal com qualidade de vida, certo? Então, o que acontece, pessoal? Aqui é muito importante que vocês entendam um princípio principal desse mecanismo. Quando a gente faz quimioterapia adjuvante, essa quimioterapia ela tem um momento para começar e terminar. Doença microscópica, eu começo e ele tem um número de sessões. Então, na adjuvante, eu vou falar, eu só vou parar se a doença progredir ou se tiver efeito adverso. Vou completar lá 5 sessões de carbo no osteosarcoma, vou completar 5 sessões de doxo no hemangiosarcoma, beleza? Então, tem um número limitado, porque eu estou tratando doença microscópica. Na paliativa, não faz sentido eu parar, porque se eu parar, a doença vai progredir. Então, na paliativa, eu só paro o protocolo se o animal tiver muito efeito adverso ou se ele não estiver respondendo. Porque, às vezes, vocês pegam um carcinoma de bexiga e o tutor quer saber, mas quantas sessões? Por isso que é importante vocês entenderem a modalidade que vocês estão fazendo. Na paliativa, a doença está permanente, ela está macroscópica ali. No máximo, vocês vão conseguir uma remissão parcial. Casos muito raros, vocês vão conseguir uma remissão completa. Então, peguei um carcinoma de saco anal metastático, peguei um carcinoma mamário metastático, peguei um carcinoma de bexiga que é inoperável, mesmo que não tenha metástase. Nesses casos, a gente vai fazer a paliativa, mas lembre-se, pessoal, é uma paliativa que não tem um limite para acabar, porque a doença está ali, se eu parar, a doença progride. Então, aqui a gente só vai parar em 2 situações. Se não tiver fazendo efeito, ou se por algum motivo ele tiver muito efeito adverso. Aí eu tenho que trocar o protocolo, ok? Então, eu dei alguns exemplos aqui, ó, neoplasias metastáticas, né? N neoplasias metastáticas, carcinomas de bexiga inoperáveis, carcinomas nasais inoperáveis, osteosarcoma inoperável, mesotelioma, não tem como fazer cirurgia para mesotelioma, tá tudo difuso, né? Um mastocitoma inoperável. Então, pessoal, uma mastocitemia, né? Um mastocitoma múltiplo, uma plasmocitose cutânea intraquí, se não for operável. Então, notem, pessoal, que aqui são aqueles casos em que a quimioterapia ela vai tentar retardar a progressão da doença, ok? Então, eu vou retardar a progressão da doença na tentativa de dar uma qualidade de vida para esse animal. Então, se eu obter uma doença estável aqui, já é ponto positivo, tá? Eu não preciso de uma remissão aqui. Então, olha como é importante conhecer as modalidades de quimioterapia. Daqui para frente, quando vocês chegarem lá no consultório e for propor uma quimioterapia, vocês vão pegar esses 4 e vocês vão encaixar. Para que eu estou fazendo quimioterapia nesse animal? É adjuvante? É neoadjuvante? É como modalidade principal ou é paliativa? Porque a gente vai ter
estratégias totalmente distintas. Tá? Então, por exemplo, pega o mastocitoma assim, pessoal. Não tem o que fazer, né? Então, pega um carcinoma de bexiga inoperável lá em Trígono. A gente vai fazer o quê? A quimioterapia, ou com mitoxantrona, ou com carboplatina, ou com vinblastina, tá? Então, é o que sobra para a gente. Pessoal, dúvidas dessa parte introdutória? Não foi tão só introdutória, porque a gente deu uma... Pessoal, um minutinho, eu só vou pegar uma água, que minha água acabou. Acabou minha água.